Nesse vídeo nós vamos estar estudando o ciclo trigonométrico. No vídeo que eu passei anteriormente, nós aprendemos aí uma nova medida, né? Unidade de medida que foram os radianos, e nós aprendemos lá que os ângulos são dados em graus, mas quando nós falamos de um arco, nós podemos dar essa medida em radiano, ok? Hoje nós vamos falar da circunferência na trigonometria. Vocês estão vendo aqui uma circunferência que está posicionada no plano cartesiano. E essa circunferência ela está centralizada ao plano cartesiano, ou seja, o centro da circunferência é o ponto de origem do meu plano cartesiano. Outra coisa que a gente pode perceber aqui nessa circunferência trigonométrica é que ela tem um raio 1 para ambas as extremidades, tanto na posição horizontal quanto na posição vertical, ok? Nós, quando estudamos o plano cartesiano, nós estudamos que ele tem alguns sentidos, né? São os sentidos positivos e os sentidos negativos. Aqui não é diferente. Quando eu vou aqui, ó, no sentido anti-horário, eu estou indo no sentido positivo, ok? Mas se eu vou aqui, ó, nesse outro sentido, eu estou indo no sentido negativo, certo? Essa circunferência aqui tem o seu ponto de origem. Reparem que quando eu falo de ponto de origem do plano, eu estou falando do centro da circunferência. Mas eu estou falando agora do ponto de origem da circunferência. Essa circunferência tem seu ponto de origem, ou seja, onde começa a circunferência, que é esse ponto aqui, que eu vou estar chamando de ponto zero, né? 0 grau. Porque é por onde ele começa, ou seja, nesse ponto aqui, a circunferência não tem nenhuma abertura, né? Nenhum giro, não saiu do lugar, então é 0 graus, ok? Por que que essa circunferência tem raio 1? Ela tem raio 1 pela seguinte notação. Vocês lembram que quando eu falei lá dos radianos, eu falei que 360 graus era igual não, representava 2π radiano, lembra? E esse radiano aí representa o que? O raio. Por que que a circunferência trigonométrica tem raio 1 para todas as extremidades? Por quê? Porque quando eu substituo aqui, ó, no lugar do radiano, eu substituo o número 1, o que eu passo a ter, ó? 360 graus equivale a 2π. Exatamente o valor que nós utilizamos aí, né, para os arcos, ok? Então, por esse motivo, a circunferência trigonométrica tem raio 1, porque o 1 é um valor que não vai interferir no tamanho em radianos, né, desse arco que representa o 360 graus, ok? Quando eu olho para circunferência trigonométrica, eu também preciso lembrar que ela está dividida em 4 quadrantes, que vocês também já aprenderam no estudo do plano cartesiano. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Lembrando aí, né, que esses quadrantes, eles se posicionam no sentido anti-horário. Outra coisa muito importante de se perceber na circunferência trigonométrica são seus arcos de eixo, tá bom? Então, olha só. Se eu estou aqui no meu ponto de origem e eu dou essa volta aqui, ó, eu andei 1/4 da volta, né? Que representa aí meu ângulo reto vou apagar aqui, vocês já estão cientes
dos quadrantes, que representa 90 graus. Associando aí a π radiano, que é a medida que nós estamos utilizando para os arcos, nós temos, né, que se eu sei que um π radiano é 180, 90 é a metade de 180. Então, eu posso estar associando aí, ó, 90 graus a π sobre 2, não é isso? 180 dividido por 2, que dá 90. Π sobre 2 radiano. Não é necessário você botar aqui o rádio, tá bom? Depois de ter dado essa volta aí de 90, se eu der mais uma volta de 90, onde é que eu vou parar? Eu vou parar no 180 graus, né? Que você já sabe que em π radiano representa π, não é isso? Então, o primeiro arco aqui é π sobre 2, o segundo arco é o π, que representa 180. Girando mais 90, 90 mais 90 mais 90, nós temos o ângulo de 270 graus, que em π radiano, ele está associado ao arco de 3π sobre 2 radiano, ok? E depois do 270, você girando mais 90, finalmente você chega ao ângulo final. Ao ângulo final, não. A uma volta completa, que você já sabe que é representado pelo comprimento da circunferência, que se dá por 2π. Beleza? Então, é muito importante você aprender aí os arcos de eixo, tá? Que são os arcos principais. 360, 2π, 90 graus, π sobre 2, 180 π e 270, 3π sobre 2, tá bom? Só que nesses intervalos entre os arcos de eixo, nós também podemos conseguir outros arcos, tá? Que são os arcos comuns. Esses aqui são os arcos principais, mas nesses intervalos nós podemos estar aí conseguindo outros arcos. Então, olha só. Se eu vou, ó, daqui do zero até mais ou menos a metade, eu vou ter a metade de 90, que é, como eu estava falando, né? Se eu for aqui do zero e fazer um arco aqui na metade, entre 0 e 90, eu vou ter um ângulo de 45, que eu vou estar dizendo que esse 45 aí, ele é um ângulo, é um arco de ângulo positivo. Mas se eu fizesse a mesma coisa no sentido contrário, ó, ok? Eu estaria aí com um outro ângulo, que seria reflexo de 45, que eu vou chamar de x, ok? Só que esse x seria negativo, ok? Então, o que nós podemos observar aqui no ciclo trigonométrico? Que nós temos 4 eixos, né, principais, e esses eixos, eles não pertencem a nenhum dos quadrantes, tá? Esses arcos, me desculpem, não pertencem a nenhum dos quadrantes, tá? Por quê? Porque esses arcos, eles estão sendo marcados em cima dos nossos eixos, dos eixos Y e X, ok? Então, o 90 graus não pertence ao primeiro quadrante. O 180, que é o π, não pertence ao segundo quadrante. O 270, que é 3π radiano sobre 2, não pertence ao terceiro quadrante. E o 360 graus não pertence ao quarto quadrante, tá? Eles são arcos e ângulos que pertencem aos eixos, ok? Agora nós veremos 4 situações que eu vou mostrar para vocês de arcos que pertencem sim aos 4 quadrantes e como nós podemos fazer para demonstrar isso, beleza?
como nós podemos fazer, né, para estarmos aí representando a posição de arcos que não pertencem aos eixos, mas que pertencem aos 4 quadrantes, tá bom? Então, aqui nesse primeiro exemplo, ó, eu tenho um arco que saiu de 0 e está entre 0 e 90 graus, ou seja, está entre 0 e π/2 radiano. Ele está no primeiro quadrante. Como eu posso escrever isso? Eu vou representar da seguinte forma, ó. X pertence ao primeiro quadrante, de forma simplificada, ou X está no intervalo. Lembra dos intervalos que vocês estudaram lá no primeiro ano, na representação de conjuntos? Pois é, vamos usar aqui. Está no intervalo de 0 e π/2, ok? Beleza? Aqui no nosso segundo exemplo, a gente percebe que o nosso arco parou no segundo quadrante. Então, nós vamos estar escrevendo X pertence ao segundo quadrante, ou X pertence ao intervalo de... Quem é que tá aqui, ó, no eixo aqui do Y, mesmo aqui em cima? É o 90, que é o π/2. Então, no eixo de π/2, a... Quem é que vem pra cá? Ele tá entre π/2 e π, que é 180. Ok? Esse é o intervalo aí, né, em que esse arco está posicionado, entre o π/2 e o π. Ok? Nesse terceiro exemplo, ó, ele partiu do 0, saiu do primeiro, saiu do segundo e parou no terceiro quadrante. Então, nós vamos estar escrevendo da seguinte forma. Vou apagar aqui para escrever aqui embaixo. X pertence ao terceiro quadrante, tá ok. Ele está aí, ó, entre quem? Ele está entre o π, né, que é o 180, intervalo, tá ok, desculpe. X pertence, né, ao intervalo de π, que é 180. E quem é aqui mesmo que eu falei na primeira parte do vídeo? 3π/2, ok? Belezinha? E o último, ó, saiu do 0, passou por todos os quadrantes, parou no quarto. Então, eu tenho X pertence ao quarto quadrante, tá ok. X pertence ao intervalo de quem? De quem é o intervalo aí? Ó, 3π/2, que é o 270 graus. E aqui é uma volta completa, né? Então, 2π radiano. Ok, pessoal? Deixa eu terminar de fazer aqui. Ok? É uma escrita bem carregada, eu sei, às vezes a gente fica até um pouco confuso, né, em relação à escrita, mas é importante você também se adaptar a ela, porque tem muitos exercícios, atividades que te apresentam esse tipo de escrita para os arcos. Espero que vocês tenham entendido, e agora nós vamos para um próximo vídeo, onde nós falaremos dos ângulos e arcos côngruos, tá bom? Dos arcos côngruos. Espero que vocês tenham entendido esse vídeo. Não esquece de curtir, comentar e se inscrever no canal para ajudar a professora Luana. Tchau!